Sim, hoje fui apanhado um pouco de surpresa, né? Normalmente a minha mãe era que estava preparada para trazer a palavra, ou estava para preparar-se, mas infelizmente não a pôde trazer por causa de questões de saúde, né? Vamos também orar depois logo por isso, que são coisas que acontecem, né? Mas Deus sabe o porquê e também não precisei muito tempo porque eu já estava a pensar nessa palavra desde ontem, né? Como os irmãos sabem. Nós, como jovens, estamos a encontrar-nos todas as terças-feiras, né? E estamos a ler junto a Bíblia, né? Junto com a Igreja de Unidos para Cristo. E então, nós estamos agora em Mateus e estamos no capítulo 20, e é isso que vamos também abrir hoje. Mateus 20, versículo 1 até ao 16. E o tema da palavra, hoje não tem nada a ver com oração, mas eu creio que vai ser na mesma algo que eu vejo que é importante. E que o Senhor de certeza quer também falar conosco. E o tema é o salário justo. E eu creio que muitos já conhecem essa palavra. Eu vou ler na tradução um bocadinho mais atual, mas acompanhem na vossa Bíblia, que não vai fazer muita diferença. Mateus 16, do versículo 1, Mateus 20, do versículo 1 até o 16. Assim. Fala os trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para ir contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com eles a paga de uma moeda de prata por dia, mandou-os para a vinha. Às 9 horas da manhã saiu novamente, viu outros trabalhadores que estavam na praça, sem fazer nada, e disse-lhes: Vão também trabalhar na minha vinha, que eu vos darei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saiu ainda mais uma vez por volta das 5 da tarde e encontrou na praça mais alguns homens desocupados e perguntou-lhes: Por que é que estão aí todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É que ninguém nos contratou. Então o proprietário disse-lhes: Vão também para a minha vinha. Ao cair da noite, o dono da vinha ordenou ao feitor: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos que eu contratei e acabando nos primeiros. Vieram os homens que começaram o trabalho por volta das 5 da tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Quando chegou a vez dos primeiros contratados, julgavam que eles haviam de receber mais, mas receberam também uma moeda de prata cada um. Ao receberem o dinheiro, começaram a resmungar contra o proprietário. Estes últimos só trabalharam 1 hora e estás a pagar-lhes tanto como a nós que aguentamos o dia inteiro a trabalhar debaixo do sol. Então o dono da vinha dirigiu-se a um deles: Olha, amigo, não estou a ser injusto contigo. O salário que combinamos não foi uma moeda de prata. Toma lá o que é teu e vai-te embora, pois eu quero dar a este último tanto como a ti. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou tu vês com inveja o fato de eu estar a ser generoso? Concluiu Jesus: Deste modo os últimos hão de ser os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Eu creio que é uma palavra muito conhecida, né? E aqui fala de um proprietário, né? Ou um dono de uma vinha que estava à procura de empregados, né? Hoje em dia nós não trabalhamos dessa maneira, nós todos temos um contrato de trabalho e costumamos saber aonde é que vamos ter no próximo dia, né? Para trabalhar. Alguns trabalham sempre no mesmo lugar, outros trabalham sempre no outro sítio, mas na mesma empresa para a qual trabalham é sempre a mesma. Há poucas empresas que ainda trabalham assim. Nos Estados Unidos ainda é comum haver isso. Às vezes que há trabalhos que só é para um dia, então as pessoas estão numa fila e tentam arranjar trabalho para esse dia, né? E depois no fim do dia vão receber o salário. Mas nisso, nós normalmente vemos que quem chega mais tarde também vai receber menos. Mas Jesus aqui deixa um exemplo muito interessante, né? Que o último que chegou recebeu o mesmo que recebeu o primeiro. E nós podemos pensar, primeiramente, que isso é injusto, né? Se fôssemos nós pensaríamos talvez que isso é injusto. Mas nós fomos ver bem, o que foi combinado era receber uma moeda. Os que chegaram no início receberam o mesmo contrato que receberam aqueles que chegaram no final. Então todos iam receber uma moeda. E eu dividi este texto em 3 pontos que diz: Deus dá-nos uma segunda chance. Porque se tirarmos isto para a vida espiritual, nós percebemos aqui a seguinte coisa: houve muitas oportunidades
de começar o trabalho. Nós podemos ver assim, né? Nós percebemos aqui que este salário, a recompensa do trabalho, não é só uma recompensa para alguém que esteve a trabalhar. A recompensa aqui se refere à vida eterna. Se nós fomos daqueles que chegaram às 6 da manhã, fomos um dos primeiros, vamos receber a mesma vida eterna que vão receber aqueles que chegarem no último minuto da sua vida e se converterem ao Senhor de verdade, e vão receber a mesma recompensa, vão receber a mesma vida eterna. E nós podemos nisso pensar que é injusto. E às vezes acontecem essas coisas nos nossos pensamentos. Infelizmente, nós começamos a invejar os nossos irmãos. Às vezes, nós como crentes, quando vemos alguém que acabou de chegar à igreja e Deus o usa de uma maneira especial, nós como crentes antigos, nós pensamos, porque é que aquele já pode fazer isto que eu ainda não faço? Ou porque é que aquele já está no louvor e eu que estou aqui há 25 anos na igreja ainda não estou no louvor? Podíamos pensar isso. Infelizmente isso acontece. E aqui é o que nós podemos perceber disso, que infelizmente nós como igreja muitas das vezes caímos nessas coisas, de ter inveja dos nossos irmãos em vez de pensar que estamos todos a lutar para o mesmo, que é para receber a vida eterna, que estamos a lutar para fazer, assim como nós não ouvimos no início, para fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos mandar é isso que nós vamos fazer. Não vamos ser como Jonas que vai fugir, não é? Não vamos fugir para a Espanha quando a nossa viagem era para Nínive, não é? Mas também fica aqui o recado para todos aqueles que ainda não são salvos. Nós que estamos agora presentes somos todos salvos, graças a Deus, mas nós ainda podemos transmitir essa mensagem para os nossos amigos, para os nossos colegas, a dizer, hey, não chegaste às 6 da manhã, não chegaste às 9, talvez não chegaste às 3, mas se chegares às 5, para ti ainda haverá um lugar no céu, para ti ainda haverá um espaço, para ti ainda haverá a mesma recompensa que eu recebi. E é isso que é a segunda chance que Deus nos dá. Não importa as vezes que nós falhamos, não importa as vezes que nós talvez nos desviamos do caminho, se nós encontrarmos de volta para o caminho. Talvez nós fizemos uma pausa que foi longa demais. Talvez nós começámos às 6, mas às 7 já fomos fazer pausa. Mas se chegarmos antes das 5, Deus ainda nos pode guardar. O problema é quando chegamos no fim do dia e já foi pago o salário. Aí já não haverá recompensa para nós. O segundo ponto é amar nosso irmão. Não devemos ter inveja do sucesso do outro. Isso tanto na área de trabalho, né? Na área de trabalho acho que é algo muito claro, e aqui fala do trabalho. Não devemos ter inveja do sucesso do outro. Nós falámos sobre isso no domingo, se não me engano, de não ter inveja daquilo que os outros alcançam. E na igreja ainda muito mais. Nós não devemos ter inveja porque alguém está no grupo de louvor, ou porque alguém tem o dom de pregar e eu não, ou porque eu estou há tanto tempo e não posso fazer porquê. Se tu não fazes, não é porque Deus não quer. Se tu não fazes, é porque tu nunca te dedicaste a fazer isso. Porque todos aqui, não é? Nós todos temos o chamado, de Deus para ir e pregar o Evangelho. Talvez nunca vamos pregar numa igreja, talvez nunca vamos pregar à frente da igreja, mas ninguém nos impede de pregar ao nosso vizinho, de falar com o nosso carteiro, de falar com os nossos amigos, com os nossos colegas, e muitas vezes nós temos medo de fazer isso, não damos o mesmo valor a isso como se fosse a pregar na igreja. Não devemos ter inveja de Deus usar um recém-convertido. Infelizmente acontecem essas coisas, eu já dei um exemplo, não é? Quando nós estamos há muito tempo na igreja e nós nunca nos dedicamos naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós não podemos culpar as pessoas que acabaram de chegar, que acabaram de converter-se por querer fazer alguma coisa que eu ainda não fiz. Porque nós não somos uma sociedade, não somos uma empresa que quanto mais anos de trabalho lá, mais direito tenho de fazer alguma coisa. Deus faz as coisas da maneira como Ele quer, e Deus diz também na sua palavra que Ele usaria as pedras se tivesse que ser. Ele usou uma mula para ir pedir o profeta de ir fazer uma viagem que não devia de fazer. E assim também Ele pode usar aquele que acabou de se converter
porque está com mais entrega, com mais dedicação à palavra de Deus, com mais entrega a fazer a vontade de Deus do que nós que estamos lá há 25 anos a fazer nada. E isso nós devemos ter em mente. Nós devemos pensar, se eu sou convertido, eu posso ter acesso à salvação através de Jesus Cristo, assim como tem aquele que acabou de chegar. Mas eu também devo de fazer alguma coisa. E isso é um grande perigo que nós às vezes caímos. Que nós pensamos, eu sou salvo e não faço nada. Mas nós também aprendemos da palavra de Deus que a fé sem obras é em vão. A fé sem obras não traz nada. Porque não é porque eu sou salvo e que um dia estarei no céu que fiz um bom trabalho. Se Paulo, depois de Jesus falar com ele, depois de Jesus o curar, não tivesse pregado, não tivesse evangelizado, não tivesse feito as viagens missionárias que ele fez, ele que talvez até tinha na mesma sido salvo, né? Tinha tornado, iria para o céu. Mas será que ele teria depois a coragem de dizer a frase que ele disse, a dizer que combatia uma boa carreira? Combatia um bom combate? Será que ele teria a coragem de dizer isso? Não. Ele tinha a certeza absoluta daquilo que ele fez foi a vontade de Deus. E essa certeza nós também devemos de ter. Que tudo aquilo que nós fazemos é a vontade de Deus. E que nós não estamos a perder o tempo que Deus nos dá, porque a nossa vida é curta. Se nós formos comparar a nossa vida, os nossos, digamos, né, cada um vai ter uma certa idade diferente, mas uma média de 70 ou 80 anos, né, ou mais, ou menos, se compararmos esse tempo com a vida eterna, com o resto que vai sobrar na nossa vida, a nossa vida é curta. E nós devemos aproveitar esse pouco tempo que temos aqui na Terra para fazer o máximo possível daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E não é porque Ele quer fazer nas nossas vidas, mas Ele quer fazer através das nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós e Ele quer usar-nos a cada um de nós. Eu posso estar 50 anos, 60 anos, 80 anos, desde o meu nascimento na igreja, a aquecer a cadeira e não ter feito nada daquilo que Deus queira que eu faça. Eu posso estar como Jonas naquele barco à espera que ninguém me dê de conta que eu não fiz nada. E obrigado a ti porque Deus usou-te para trazer essa palavra. Eu posso estar naquele barco a esconder-me, a dormir e fazer de conta que não dei conta daquilo que está a acontecer. Mas nós devemos estar conscientes que Deus quer usar-nos para ir para Nínive, Deus quer usar-nos para fazer a sua vontade e não para estar a dormir todo o tempo. E mesmo se a recompensa vai ser a mesma, nós devemos de trabalhar. O terceiro ponto diz, não sabemos o fim do dia, e esse é importante. Aqui, Jesus fala de um dia de trabalho. Mas o patrão podia dizer que hoje vamos ter horas extras, não é? E nós não sabemos quando é que o nosso patrão, nós não sabemos quando Deus quer nos buscar. Jesus mesmo disse que não sabia quando que o Pai estava pronto para vir nos buscar, não é? Então nós devemos de estar prontos. Nós percebemos aqui que Deus dá uma segunda chance, Deus dá-nos a oportunidade no último momento da nossa vida ainda ser salvos. Mas quem é que me garante que eu no último momento da minha vida, ainda tenho a chance de me converter? Imaginemos, onde falámos com os jovens, né? Imaginemos que eu decida, porque eu vi, né? Eu posso chegar às 5, trabalhar até às 6, vou receber a vida eterna, assim como recebeu aquele que chegou às 6 da manhã. E posso até pensar que aquele que chegou às 6 é parvo, né? Desculpem o termo, é parvo porque teve toda a vida a viver uma vida, né, de escravidão, teve todo o tempo ali a trabalhar e eu gozei a vida, fiz o que eu quis, tive todo o dia na tasca, tive todo o dia no bar, nas festas, naquilo que eu queria fazer e cheguei às 5 e Deus levou-me na mesma, pagou-me o mesmo. Mas não é assim, porque nós não sabemos se vamos chegar à hora 5. Nós não sabemos se levamos a vida que nós levamos, se nós estivermos enfiados nas drogas, nós não sabemos se vai ser a nossa última dose. E que dessa eu morra. Se nós andarmos alcoolizados, eu não sei se vou, por causa do consumo, ter alguma doença e morrer e não ter a oportunidade. Eu posso ter um acidente de automóvel alcoolizado e não ter a chance de pedir perdão a Deus. E então desperdicei o tempo que Deus me deu nesta terra, vivi uma vida que eu queria, como eu queria, e perdi a oportunidade de receber o salário que Deus tem para mim. Por isso vamos aproveitar esta chance e entrar o mais cedo possível
no nosso lugar de trabalho para Deus. Começar a fazer a vontade de Deus. Não é porque chegamos às 6 horas que vamos receber outro salário, né? Não é porque chegamos às 6 horas que vamos receber outra vida eterna. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Que o galardão que receberemos vai ser diferente. A palavra de Deus fala de 5 coroas. Dependentemente daquilo que nós fazemos aqui na terra, dependentemente das obras que nós fazemos aqui na terra, e não é pelas obras que somos salvos, a salvação é pela fé. Mas as obras são importantes para demonstrar que verdadeiramente somos salvos. E isso é importante. E através das nossas atitudes, através daquilo que nós vamos fazer na terra, é que nós receberemos as 5 coroas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou nenhuma. E vamos só estar lá nas bodas de Cordeiro. Né? Todos vão receber a vida eterna. Até os pecadores vão receber a vida eterna. Só que vão ter a vida eterna no inferno. Eu não sei se essa é uma opção para vocês, para mim está fora de questão, ok? Todos vão receber a vida eterna. Mas nós devemos de querer uma vida eterna no céu e devemos de querer uma vida eterna com o galardão que Deus tem preparado para nós. Não é para, como existe uma história, né? Esperar chegar no céu e ver uma caixa das bênçãos que Deus tinha para nós, em vez de as usar enquanto nós as precisamos, porque no céu já não vamos precisar de bênçãos para nada. Nós precisamos delas aqui, nós precisamos dos dons que Deus quer para nós, tem preparado para nós, nós precisamos dos talentos que Deus tem preparado para nós aqui na terra. Deus quer que nós demos fruto aqui na terra, porque no céu já tudo é espírito, já tudo é glorioso, já não vai haver necessidade de andar a pregar. Pregar temos que pregar aqui, evangelizar temos que evangelizar aqui. Converter as pessoas tem que ser aqui. Não é no céu já é tarde. No céu, se chegarmos lá, glória a Deus. Se não chegarmos lá, é porque não fizemos um bom trabalho aqui. E temos que ter isso em mente. E se nós percebemos bem, é algo muito perigoso se nós não levarmos a sério a vontade de Deus. E só para acrescentar um bocadinho, e já vou terminar, porque senão vou gastar muito tempo. Infelizmente, tem-se visto muito nas redes sociais, ultimamente, que se prega salvo uma vez, salvo para sempre. E eu vejo que isso é uma doutrina muito perigosa. Claro que nós somos salvos pela graça e não é por aquilo que eu faço que eu sou salvo. E se eu de verdade confessar com a minha boca e com o meu coração, assim como está escrito em Romanos, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então eu serei salvo. Isso é um passo de fé. E se eu pecar, mas reconhecer o pecado e voltar a Deus, eu continuo a ficar salvo. Mas não é porque eu aceitei Jesus uma vez e levo uma vida em pecado que eu sou salvo. Isso eu acho que é uma doutrina que se anda a pregar, que é muito perigosa, que não tem nada a ver com aquilo que é a graça de Deus. Não é pelas nossas atitudes que podemos ser salvos. Não é pelas nossas ações que vamos ser salvos, mas é pela decisão e a declaração da nossa fé perante Deus que vamos ser salvos. E é a fé que Jesus coloca em nós, é a fé que o Espírito Santo coloca em nós. Mas devemos lutar para ficar nessa salvação. Porque assim como a ganhamos, também podemos perder por causa das decisões que tomamos, por causa da nossa vida em pecado que levamos e não reconhecemos. Que é isso que é o pecado contra o Espírito. O pecado contra o Espírito é quando nós começamos a pecar e não damos conta que estamos a pecar. Ou pensamos que é normal. Ou pensamos que não faz tão mal, Deus há de perdoar-me. Mas isso aí é o início do nosso pecado contra o Espírito. Nós devemos sempre, quando nós falhamos, e nós falhamos todos, devemos voltar a Deus, para que nós possamos receber o nosso salário. E então, mesmo que no final seja o último a receber o salário, eu quero ser o primeiro a chegar à obra. E eu acho que isso deve ser a nossa dedicação, de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Deus, que nós verdadeiramente possamos dizer a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, faz aquilo que tu queiras fazer com a minha vida, recebe a minha vida para fazer aquilo que tu queres fazer com a minha vida. Faz a tua vontade, assim como Jesus disse no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Assim como Jesus disse no momento em que ele estava mais a sofrer, sabendo que ia morrer naquela cruz, e ele disse, Senhor, Deus, Pai, se for possível, deixa passar de mim este cálice.
mas seja feita a tua vontade. Ele sabia o sofrimento que ia passar e nós talvez vamos passar uma vida difícil, mas não é por isso que nós não vamos fazer a vontade de Deus. Amém?